pouquinho da Libertadores e da Sul-Americana, o apanhado aí dos times, porque teve muita polêmica aí, tragédia, né, no jogo do Fortaleza. Teve o Internacional atropelando, São Paulo abrindo 2-0 e tomando um empate. Teve também resultados pela Sul-Americana e a gente vai falar já, beleza? Bora, se inscreve no canal, deixa o like, que isso já ajuda demais a gente, tá bom, pessoal? Porque nosso trabalho aí tá crescendo, graças a Deus e graças a vocês também. Vambora, vamos falar um pouquinho, vou começar pela Sul-Americana, cara. Ontem o Fluminense atropelou 5-0 São José, baita partida do Fluminense, foi bem demais, fez o que tinha que fazer e isso que importa. O Galo atropelou o Deportivo Iquique, que também fez o que tinha que fazer, acabar com esse time em casa, dois times muito superiores, os brasileiros muito superiores, e conseguiram fazer o dever de casa. E o Vitória empatou com o Defensa e Justiça. Cara, um resultado bom pro Vitória, tá? O Defensa é um adversário difícil, por mais que o Vitória teve dificuldade na primeira rodada também, mas o Defensa é um time muito chato, é um time muito difícil, e o Vitória, por não ter tanta constância em competições internacionais, é um resultado bom pro Vitória nesse sentido, na minha visão. Tá, agora vamos falar um pouquinho da Libertadores, cara, que é onde interessa. Vou começar com o Internacional. O Internacional fez 3-0 no Atlético Nacional, o time do Atlético Nacional, e esse resultado ele mascara um pouco o jogo, porque foi um jogo difícil, foi um jogo chato, o Inter foi superior sim, teve um pênalti bizarro cometido, e o Alan Patrick fez o primeiro gol, o hat-trick dele, né? Aí depois o jogo tava ficando 1-0, jogo difícil, complicado, chato, né? Os caras são chatos, os caras erraram um gol cara a cara, o Atlético Nacional. Mas aí depois foi expulso, pra mim bem expulso, num carrinho com força excessiva, bizarro, do Atlético Nacional. E depois disso, outro pênalti pro Inter, que fez 2-0. E depois no contra-ataque, num baita jogo do Aguirre, cruzamento pra trás, e o Alan Patrick fez o terceiro gol. Os dois laterais do Inter são muito bons, né? A chave desse time do Inter é as alas, é as laterais, ao meu ver. Óbvio, meio de campo muito forte, Alan Patrick, o maestro. Um time muito competitivo, consegue fazer 6 pontos no grupo muito difícil logo de cara. Vai ter mais 2 jogos em casa e mais 2 jogos fora, mas não tem como falar que está encaminhado, mas tem como falar que o Inter iniciou muito bem a classificação para a próxima fase da Libertadores. É o melhor brasileiro até aqui, 100%, e tá jogando muito bem, né? Tá jogando muito, o Palmeiras também, né? Mas o Inter tá jogando muito bem no grupo da morte. Né, ganhou do Bahia, empatou com o Bahia, né? Ah, não, empatou com o Bahia o primeiro do jogo, desculpa. Empatou com o Bahia e ganhou do Atlético Nacional. 4 pontos pro Inter, 4 pontos pro Bahia, os brasileiros estão muito bem. E agora o Inter pega um Nacional e uma vitória em cima do Nacional. Ajudaria demais a fazer 7 pontos, tá? O único 100% agora é o nosso querido Palmeiras. O Fogão também? Deixa eu ver. A classificação. Não, o Botafogo perdeu no primeiro. É isso. O Libertad é o único 100%, junto com o Palmeiras e Vélez Sarsfield. São os únicos 3 times com 100%. Não, e a Universidade do Chile. São os únicos 4 times com 100% de aproveitamento, tá bom? Vamos falar um pouquinho da partida do Fortaleza, porque aconteceu um absurdo completo, né? Pra quem não sabe, teve invasão de campo, o jogo foi paralisado, foi suspenso, a CBF tá tentando entrar com recurso para dar vitória à Fortaleza, porque foi verdadeira guerra em Santiago, uma verdadeira guerra fora do estádio, no estádio. Também teve barra de ferro arremessada, vidro sendo quebrado, a torcida invadiu o campo, enfim, foi aquelas cenas lamentáveis, e isso tudo se ocorreu porque a polícia matou 2 pessoas, uma criança e um jovem, acho que 19 anos, da torcida do Colo-Colo fora do estádio, e parece, pelo que eu vi em algumas matérias, a torcida ficou revoltada com essa impunidade, com essa guerra que aconteceu, e também virou um caos na arquibancada e dentro de campo. Espero que todo mundo se recupere bem, quem foi ferido, quem ficou machucado, mas uma verdadeira guerra e uma força também para a família dessas 2 pessoas que morreram, que vieram a falecer. Cara, mas complicado demais isso, né? E a Conmebol precisa estudar e entender melhor essas punições, cara. Porque um sinalizador dentro do estádio que não machucou ninguém, ela tira 2 mandos de campo. O racismo não tira nenhum. Essa guerra, vamos ver quando vai tirar. Vai ser eliminada a competição Colo-Colo? O que vai acontecer? É preciso entender, porque foi uma verdadeira guerra que o Fortaleza não tinha nada a ver com isso. E tudo bem, eu não estou trazendo que a culpa foi ou não da polícia, foi ou não do Colo-Colo. O meu ponto foi uma verdadeira guerra, e essa impunidade, ela precisa acabar nas competições Conmebol, que sempre deixa olhar grosseiro, sempre não resolve direito as situações, e as menores coisas são sempre as mais complicadas, que são mais punidas, melhor dizendo.
Força para todo mundo do Fortaleza aí, uma situação muito chata, uma situação muito delicada. O jogo tava 0x0, para quem não sabe, o que é o que menos importa, tudo bem, né? Mas o jogo ficou 0x0 e foi suspenso e não se sabe quando vai voltar esse jogo, se vai voltar esse jogo, se vai dar decretada a vitória do Fortaleza, se o Colo-Colo vai ser expulso da Libertadores. Tem todas essas questões que podem acontecer, que estão rolando, mas as cenas são bárbaras. Tem uma barra de ferro que é atirada em campo, tem várias coisas, objetos, o Davidson no banco assustado, enfim, tem muitas coisas que aconteceram e foi uma situação mega delicada, mega complicada e chata, um verdadeiro caos, né? E vamos ver o que vai acontecer diante disso, tá, galera? Situação, fica aí minhas condolências para todas as famílias e as pessoas que foram feridas. São Paulo 2, Aliança Lima 2. São Paulo tava ganhando de 2x0, hein, Tricolor? Pelo amor de Deus, cara. 2x0, 2 gols do Ferreirinha e deixou empatar. O São Paulo viveu esse caos aí, viveu esse problema. Enfim, complicada essa situação. Não podia ter empatado, né? Era um adversário que dava pro São Paulo ter ganhado, dava pro São Paulo ter feito 6 pontos, né, cara? Ia ser muito importante, ganhou fora de casa. Era só ganhar em casa, já fazia 6 pontos na Libertadores. Foi superior, teve 25 finalizações contra 14, 6 no gol contra 5. Só que tomou 2 gols. A verdade é que tomou 2 gols, se desligou em determinado momento no segundo tempo e tomou 2 gols. E isso, cara, isso faz o Jubildia balançar, né, sempre, né, faz o Zubeldia manter a corda no pescoço, porque se ele faz 6 pontos, ele tava mais tranquilo nesse grupo, tava mais tranquilo com a diretoria, mais 4 pontos, ele ainda tá tranquilo, não é o líder do grupo, mas, né, agora o líder do grupo do São Paulo é o Libertad, que tem 6 pontos, que ganhou do Tajeres e ganhou do Alianza Lima, e vai ter São Paulo e Libertad, e se o São Paulo ganhar, volta à liderança, ainda não tá nada perdido, tá uma situação até tranquila, mas poderia estar muito tranquila, né? Essa que é a situação. E o São Paulo tá oscilando demais nesse início de ano. O São Paulo tá tendo muita dificuldade nesse início de ano. Então é importante a gente frisar isso e falar sobre, tá bom, galera? E pra gente terminar... o Palmeiras. O Palmeiras ganhou e o Abel achou a posição do Felipe Anderson, hein? Felipe Anderson jogou pela direita, onde que ele jogava lá, Lazio. Quem diria, né? O Abel botou 3 zagueiros, 2 volantes, Facundo e Estevão mais centralizados, Felipe Anderson de um lado e Piquerez do outro pelas alas, e o ataque, o Vitor Roque. O Felipe Anderson fez o gol, um belo gol, uma bela jogada do Palmeiras, trabalhada. O Palmeiras achou uma nova formação, foi muito bem nessa nova formação. O Abel, o Facundo mais por dentro, mas alternando com o Piquerez, o Estevão mais por dentro, mas alternando com o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson achou uma baita bola pro Vitor Roque, que fez o gol cara a cara, mas estava impedido, um pouquinho impedido. Mas o Palmeiras faz 6 pontos, né? O Palmeiras é isso, cara. É um time chato, cirúrgico, ele mata o jogo quando tem que matar. Tá indo muito bem na Libertadores, tá crescendo muito de produção cada vez mais. E o Abel, acho que vai achar esse time, tá? Essa tática foi mentira. O Felipe Anderson cruzou pro Richard Rios, gente, lembrei agora. Pro Rios fazer o gol. Mas o Sleep faz um belo jogo, né? Foi praticamente gol dele, né? Ele só rolou pro Richard Rios fazer. Mas o Palmeiras faz um baita jogo, fez uma baita vitória e consegue 6 pontos. É o grupo um dos mais fáceis pra mim. E o Palmeiras vai decolar, tá bom? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre essa rodada. Hoje tem Várzea à tarde e tem vídeo do Galo à noite. Tamo junto, é nóis.